Olhar Digital. Oferecimento chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. De repente, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. Olá, bem-vindos ao Olhar Digital. Tradição é tradição. O último domingo do mês é sempre dia de laboratório digital. Dessa vez exploramos a mais nova categoria de computadores, os Ultrabooks. Agora já temos vários modelos no mercado nacional e com a fabricação local a expectativa é que os preços comecem a cair. Então, antes de escolher o seu, veja quem se deu bem em nossos testes no final do programa. Novas tecnologias a serviço da identificação. Ainda não chegamos ao RG do futuro, mas os recursos já estão aí. Veja como a sua identidade pode ser daqui a alguns anos. Conheça os estudantes e os projetos brasileiros que venceram todas as etapas nacionais e agora se preparam para a competição na maior feira de ciências do mundo, nos Estados Unidos. Depois do frisson da oferta de ações do Facebook, resolvemos vasculhar a internet para encontrar outras propostas de comunidades online que apostam em caminhos diferentes. Será que alguma delas pode se tornar outro Facebook no futuro? O Olhar Digital está começando. Você já deve ter ouvido falar que a carteira de identidade brasileira vai mudar e vai incorporar novos recursos tecnológicos. Mas, infelizmente, isso ainda vai demorar. É uma operação complicada e cara. Mas a tecnologia para o RG do futuro já está aí e até já mostra um pouco do que é capaz no Rio de Janeiro. Uma coisa é certa, um dia nossos documentos de identidade serão assim, um cartão plástico com chip eletrônico contendo dados biográficos e biométricos, inclusive impressões digitais. O primeiro passo foi dado no final de 2010, quando o presidente Lula lançou oficialmente o RIC, Registro de Identidade Civil. O problema é que até hoje essa história não saiu do papel e, pelo jeito, ainda vai levar algum tempo para se tornar realidade. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, 9 milhões de pessoas, cerca de 60% da população do estado, já tem um RG um pouco mais moderno. Na parte da frente, tudo igual, apenas a foto e as informações que todo mundo já conhece. A diferença está na parte de trás do documento. O documento que existe hoje no Rio de Janeiro é um documento com características adicionais de segurança e com biometria embarcada impressa no documento, que permite a certificação de identidade offline a partir do próprio documento. Esses códigos bidimensionais, similares aos QR Codes, trazem as informações de duas impressões digitais, foto e assinatura, todas digitalizadas. Tudo é criptografado, o que garante uma segurança ainda maior para o cidadão. Apenas com um leitor específico é possível traduzir essa informação. E não há sequer a necessidade de acesso a um banco de dados. A coleta de impressões digitais e da assinatura são totalmente digitais. Com isso, é possível garantir que cada cidadão tenha um único documento baseado na sua biometria. Além de ser um RG mais seguro para a população, essa carteira de identidade digitalizada contribui ainda para os serviços de segurança pública e até para o comércio, com a redução de fraudes e falsidade ideológica. Aqui no Rio, documento falso é coisa rara hoje em dia. É praticamente impossível. Os casos que têm ocorrido são de falsificação, usando ainda o documento antigo que foi mudado em 1999. Essa diferença no documento de identidade usado no Rio de Janeiro evita que uma mesma pessoa seja identificada por mais de um número de registro em diferentes estados do país, ou ainda que alguém seja confundido com outra pessoa de mesmo nome.
A precisão dos códigos bidimensionais é acima dos 99% de acerto. Na hora do cadastro, a impressão digital do cidadão é comparada com os outros 9 milhões de cadastrados em questão de segundos. Manualmente, essa comparação seria praticamente impossível. Atualmente não há unicidade nem padrão dos documentos de identificação no Brasil. Cada estado tem seu próprio RG. Claro, algumas especificações são obrigatórias, mas nada impede que duas pessoas de regiões diferentes tenham o mesmo número de registro, por exemplo. A proposta do RIC é acabar com isso. Mas, pelo andar da carruagem, a previsão é de que essa substituição ainda leve entre 10 e 12 anos para ser concluída. Com a questão tecnológica praticamente resolvida, o problema agora é dinheiro. A emissão de um RIC custa cerca de 20 vezes mais do que um RG comum. O documento plástico trará não só o biotipo, mas também número de outros documentos agregados, como CPF, título de eleitor, carteira de habilitação e de trabalho. Tudo em um mesmo lugar. Se você quiser conhecer mais detalhes sobre o RIC, o Ministério da Justiça colocou no ar um site para tirar todas as suas dúvidas a respeito do novo documento. No olhardigital.com.br você encontra o link direto para conhecer todos os detalhes. Acesse e fique ligado. Daqui a pouco, com o melhor Ultrabook, colocamos essas super máquinas à prova no laboratório digital. Eles tiveram ideias originais, estudaram e as transformaram em projetos inovadores. Para completar, enfrentaram competições duras e conseguiram ser escolhidos para representar o Brasil na mais importante feira de ciências do mundo. Conheça esse time de estudantes que acaba de carimbar o passaporte para ir aos Estados Unidos. Além de inteligentes, esforçados e vencedores, esses jovens estudantes têm outra coisa em comum: uma ansiedade que já não cabe no peito. A minha expectativa está muito grande, é uma correria esse workshop, mas eu acho que vai dar tudo certo, eu vou conseguir representar bem o meu país lá, é isso que eu espero. Eu sempre pergunto se está rolando aquele friozinho na barriga, né? E a resposta é sim, está acontecendo. Eu digo, porque se não estiver acontecendo, não é normal. A gente conhece muita gente que já foi e fala, nossa, é legal, cara, tu vai gostar, tu vai querer ir todo ano, o vírus da bactéria vai pegar em você, e aí é isso, eu já tô assim, já na realidade. Junto com o Caio e o Luiz Felipe, outros 28 alunos representarão os 18 projetos selecionados para disputar a edição anual da Intel ICEF, a maior feira de ciências pré-universitária do mundo. Esses jovens garantiram a vaga ao participarem das duas principais feiras nacionais de ciências e tecnologia, a FEBRACE em São Paulo e a Mostratec no Rio Grande do Sul. No ano passado, essa dupla conquistou o segundo lugar na categoria Bioengenharia. Os estudantes de Novo Hamburgo desenvolveram o Revel Foot, uma prótese ortopédica de baixo custo produzida com material reciclável, principalmente garrafas PET. O comportamento dela é muito similar ao de uma prótese de fibra de carbono, que chega a custar um valor mínimo aí de R$7.000 no mercado, e apresenta as mesmas características que essa prótese de fibra de carbono, com um custo bem mais em conta para um paciente de baixas condições financeiras. O projeto do Leonardo vai para a ICEF pela terceira vez. Nesse período, ele evoluiu muito suas pesquisas na busca de novos fármacos a partir da teia de aranha. Isso mesmo, na teia de aranha, ele descobriu substâncias com capacidade de combater micróbios, vírus e até tumores. A realidade é que eu não trabalho com a teia de aranha, eu trabalho com o que a aranha deposita em cima dessa teia de aranha para fazer meio que um escudo ali para proteger esses ovos, etc. Então a teia de aranha, nossa, um monte de gente trabalha, é resistente e tudo mais, mas o que a aranha coloca ali na teia é uma coisa nova, ninguém nunca trabalhou. Mas os grupos que retornarão à ICEF, que este ano será realizada em Pittsburgh, nos Estados Unidos, são minoria, apenas 3. Os outros 15 projetos são trabalhos novos que terão sua primeira chance neste evento, que conta com cerca de 1.500 estudantes de 65 países diferentes. O importante disso é mostrar a renovação.
né? Então, mais gente está chegando no nível de poder competir no Intel ICF. Isso para o Brasil é muito legal. Outro diferencial este ano é que existem projetos em praticamente todas as áreas, mas o foco principal da maioria desses jovens ainda é a saúde pública. Há uma inquietação nesses jovens que eles não estão preocupados simplesmente em desenvolver um produto tecnológico. Eles enxergam muito a questão de desenvolver tecnologia, fazer ciência para melhorar a vida das pessoas. Isso tem sido uma marca dos últimos anos e está muito presente também nesses projetos que estão indo. Lá nos Estados Unidos, esses brasileiros vão concorrer a prêmios em dinheiro e bolsas de estudos nas mais renomadas universidades do mundo. Outra unanimidade por aqui é que só ser escolhido para participar da ICEF já é uma grande vitória. No ano passado, com 11 projetos vencedores, a delegação brasileira teve o maior número de premiados da América Latina. Graças a esses resultados e esforços de patrocinadores, o Brasil tem investido cada vez mais nos seus novos talentos. E hoje há um decreto que vai facilitar o caminho de quem também deseja chegar lá. O Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, a CAPES e o CNPq se juntaram para lançar um edital onde a gente está conseguindo ter feiras pelo país afora, né? A gente tem feiras municipais, feiras estaduais, feiras regionais, que agora credenciam projetos para a FEBRACE, para a Mostratec, para que a gente possa estar levando, né, essa inteligência, essa curiosidade toda, essa criatividade dos nossos alunos lá para fora, para que eles percebam que eles são tão bons quanto os outros que estão lá. Quer participar você também? Ou incentivar alguma jovem mente brilhante? Bom, então acesse olhardigital.com.br e confira os links das principais feiras de ciências nacionais que levam à ICEF nos Estados Unidos. E continue nos acompanhando. Na volta, a gente mostra quem se deu bem por lá. olhardigital.com.br. Fique ligado no melhor noticiário de tecnologia. Aqui você encontra reportagens, artigos, coberturas ao vivo e vídeos produzidos especialmente para a internet. Confira os últimos destaques. Confira o encontro de dois clássicos do mundo dos games. Saiba o resultado da mistura entre o Tekken e o Street Fighter. Você talvez já tenha ouvido falar do Foursquare. Agora foi criada uma versão do serviço para quem passeia pela internet. Mão na roda para facilitar a divisão de despesas no bar ou no restaurante. Com esse aplicativo fica fácil controlar os gastos de cada um. Os Ultrabooks estão se transformando em sonho de consumo para quem quer comprar um computador. Leves, super finos, mais seguros, com desempenho superior e baterias que duram muito mais. Vários modelos já estão nas lojas brasileiras e no laboratório digital, alguns dos melhores se enfrentaram. 5 fabricantes aceitaram nosso convite e colocaram seus produtos frente a frente na bancada do Laboratório Digital. A Samsung com o modelo 530 UB-AD1, a HP com o Folio 13 2000, a Dell com o XPS 13, a Asus e o ZenBook UX31E e a Acer com o seu Aspire S3. Aí já temos a primeira observação. Asus e Dell optaram pelo processador top de linha, o Core i7. É claro que isso deu vantagem a eles no quesito velocidade. Mas, por outro lado, isso também pesou no preço final. Pode parecer estranho avaliar o áudio de um computador, mas esse é um quesito importante, já que você, muito provavelmente, vai querer, por exemplo, assistir vídeos no seu Ultrabook. Ainda que você vá ouvir isso pela internet ou pela TV, as diferenças são evidentes. Ouça um mesmo trecho do Olhar Digital reproduzido em cada um deles. O volume do player e dos alto-falantes estão sempre no máximo. Você confere aqui todos os detalhes da edição de colecionador de um dos jogos mais adorados pelos fãs de RPG. Para nós, a vitória da HP é evidente, com mais potência e boa qualidade de reprodução.
Logo após veio a Asus, também com uma ótima qualidade, mas com um pouco menos de potência. Samsung vem em terceiro, seguida pela Dell e depois pela Acer. Tela. A qualidade da reprodução do vídeo variou bastante. Avaliamos esse quesito usando vídeos em altíssima definição. A boa notícia é que todos eles deram play no material sem engasgos, sinal de que as placas de vídeo seguraram bem o tranco. Mas se você pensar em games pesados, aí é melhor procurar outro tipo de computador. Na ponta, com a melhor tela, ficou o HP, com reprodução fiel das cores, contraste bem balanceado e sem muita granulação. Em seguida veio o Dell. Em terceiro, o Asus. Em penúltimo lugar, o Samsung, seguido pelo Acer. Estamos falando de Ultrabooks, então quanto mais leve, melhor. O campeão nesse quesito foi o aparelho da Asus, com 1,3 kg. Depois ficou o Acer, com 1,350 kg. Aqui, o Dell ficou em terceiro, com 1,360 kg. Depois veio o Samsung, com 1,470 kg. Por último, o HP, o mais pesado, com 1,490 kg. Para quem não sabe, nos Ultrabooks, geralmente o HD é substituído pelo SSD, que é um tipo de memória parecida com a usada nos pendrives. Essa é uma das explicações para o menor peso, menor espessura e mais velocidade dos Ultrabooks. Mas isso explica também, em parte, por que eles são mais caros. Um SSD ainda é bem mais caro que um HD. A Samsung optou por usar um SSD pequenininho, de 20 GB, para abrigar apenas o sistema operacional. Um HD tradicional de 500 GB é quem guarda os arquivos. A Acer seguiu o mesmo caminho, um SSD de 20 GB e um HD de 320 GB. O resultado são máquinas mais baratas, mas um pouco mais lentas. E por falar em velocidade, esse é o quesito avaliado agora. Os Ultrabooks chegaram ao mercado com a promessa de serem muito mais rápidos que os notebooks convencionais. E é verdade. Nos nossos testes, o aparelho da HP levou apenas 18 segundos para inicializar o Windows e 2 segundos para sair da hibernação. O Asus e o Dell vêm em seguida, com 23 segundos para inicializar. O Dell saiu da hibernação em 1 segundo, o Asus em 3 segundos. Depois temos o Acer, que levou 28 segundos até o Windows estar pronto para ser usado e 1 segundo para sair da hibernação. O Samsung levou 29 segundos para sair do desligado e 4 segundos para sair da hibernação. Mas a inicialização do sistema operacional é apenas um dos aspectos da velocidade de um micro. Para avaliar o desempenho das máquinas, recorremos a testes padronizados chamados de benchmarks. Para facilitar um pouco nossa vida, todos os modelos testados trazem 4 GB de memória RAM. Apenas os processadores são diferentes. Aí o Asus se deu melhor nos diferentes testes que realizamos. Logo depois veio o Dell, seguido pelo HP, pelo Acer e pelo Samsung. Duração da bateria. Há várias maneiras de medir a duração da bateria de um micro. Nós usamos um programa especificamente desenhado para drenar as baterias. O campeão aqui foi o HP. A bateria aguentou nada menos que 207 minutos. Em segundo lugar veio o Samsung, com 191 minutos. Em seguida, o Acer, com 149. No pelotão de trás ficaram o Asus e o Dell. Mas aqui cabe uma ressalva. O Acer usa um processador Core i3. O HP e o Samsung usam processadores Core i5, enquanto o Asus e o Dell usam Core i7. Mais rápidos, mas que consomem mais. Resumindo, o placar ficou assim. Entre os que usam Core i5, o HP se deu melhor. Entre os que usam Core i7, a vitória foi do Asus. O Acer, apesar de usar o processador mais fraquinho, ficou apenas com a terceira posição. Quando chegou a hora de avaliar conexões, teclado e touchpad, uma boa notícia. Todos os modelos já trazem o USB 3.0. Isso significa que você pode transferir seus arquivos numa velocidade até 10 vezes maior do que com o USB 2.0. Já no quesito teclados e mousepads, várias decepções. Para falar a verdade, achamos que quase todos os fabricantes precisam dar uma atenção maior a esses itens.
De modo geral, os touchpads são imprecisos e não muito rápidos. A exceção fica por conta do HP, com rolagem e zoom eficientes. Depois veio o Dell, seguido pelo Samsung, pelo Acer e, por último, pelo Asus. Os teclados se saíram um pouco melhor. Achamos o HP o mais confortável, seguido pelo Dell, pelo Samsung, Acer e, por último, Asus. Preço. Item difícil esse. Na nossa opinião, os Ultrabooks ainda estão muito caros no Brasil. Sabemos que boa parte do problema está na carga de impostos absurda que pagamos por aqui. Mas os fabricantes também poderiam dar uma forcinha, né? Asus e Dell, que são as máquinas mais sofisticadas com Core i7, custam nada menos que R$6.000 cada. Em terceiro lugar vem o HP, com R$3.800. O Acer sai por R$2.600. E o mais barato, o Samsung, por R$2.400. Detalhe importante, o Samsung com Core i5 é mais barato que o Acer com Core i3. Conclusão. Para não comparar alhos com bugalhos, decidimos escolher um vencedor entre as máquinas com processador Core i7, as que estão no andar de cima da disputa. O outro vencedor foi escolhido entre as máquinas com processador Core i5 e Core i3. Entre os Core i7, a vitória ficou com o Dell XPS 13, à frente do Asus. Eles empataram em quase tudo. O Asus levou a melhor no áudio, mas perdeu no teclado pouco confortável e na conexão Wi-Fi. Nas mesmas condições dos concorrentes, o Asus perdeu o sinal repetidas vezes, o que prejudicou bastante a navegação. Cá entre nós, num computador de R$6.000, isso é, digamos, inadmissível. Entre as máquinas mais simples, uma decisão difícil. O aparelho da HP foi quem se saiu melhor em quase todos os quesitos, porém é o mais caro e o mais pesado. Então, atribuindo médias ponderadas a cada item, a escolha do olhar digital vai para o Samsung. Ele ficou um pouco abaixo do HP em alguns quesitos, mas é R$1.400 mais barato. Para resumir, se você tiver um bom dinheiro sobrando e quiser apostar num Ultrabook sofisticado, a escolha do olhar digital vai para o Dell XPS 13. Para quem busca uma máquina menos cara, a escolha do olhar digital é o Samsung 530 UB-AD1. Mas aqui cabe uma menção honrosa. A máquina da HP foi a melhor de todas no desempenho do Wi-Fi, no conforto do teclado e da digitação e apresentou uma das melhores telas. Acabou perdendo a disputa por custar mais que o Samsung, apesar de oferecer o mesmo processador. Acesse olhardigital.com.br e confira as fichas técnicas e mais detalhes dessa e de outras edições do Laboratório Digital. Aproveite para deixar sua opinião sobre os aparelhos testados. Divida com a galera suas impressões. Acesse e participe! O Facebook fez sua oferta de ações e se tornou uma das maiores empresas do mundo. Mas existem outras propostas de redes sociais brotando a todo momento na internet. Selecionamos algumas que podem até não se tornar tão grandes quanto o Facebook, mas que têm boas chances de fazer diferença. Meio que na surdina, sem causar muito alarde, a Microsoft acaba de lançar sua própria rede social. Em princípio, a rede funcionou apenas em algumas universidades norte-americanas, mas agora está disponível para qualquer pessoa. Mas o foco aqui continua a ser o conhecimento. O site combina busca e compartilhamento de pesquisas. Dentro da rede é possível atualizar status, enviar fotos, compartilhar links e conversar com amigos. Assim como no Twitter, é possível seguir pessoas e até definir categorias de interesse específicas. Segundo a Microsoft, a ideia não é concorrer com o Facebook, mesmo porque é possível se cadastrar na nova rede utilizando os dados de acesso do próprio Facebook ou ainda de contas da Microsoft Live. Aqui, em vez de curtir qualquer coisa, os usuários podem sorrir para as publicações dos amigos. Outra rede que vem dando muito o que falar é o Pinterest. Aqui, a ideia é criar murais temáticos online.
Além disso, é possível organizar e compartilhar imagens e vídeos que você encontra pela internet. A mecânica é básica e similar a outras redes. Você pode curtir publicações, comentar e até republicar os pins de outros usuários. Na Pinterest, assim como no Twitter, também dá para seguir outras pessoas ou selecionar apenas os murais que desejar visualizar. Esses murais são divididos em categorias: artes, filmes, música, animais, estilo de vida e sessões feitas especialmente para a moda masculina e feminina. Aliás, essa rede também funciona como uma espécie de vitrine virtual. Na seção Gifts, o usuário encontra produtos de diversas lojas. Outra novidade é a rede social criada por um dos cofundadores do Facebook, Dustin Moskovitz. Totalmente pensada para o ambiente de trabalho, a Asana tem como principal objetivo mudar a forma de organizar equipes e projetos. É uma nova forma de trabalhar em grupo através de um aplicativo online que conecta todos os envolvidos e mostra tudo o que acontece, as prioridades e quem é responsável por cada parte do trabalho. Mais do que uma rede social, o serviço é um moderno gerenciador de tarefas colaborativo, que pode ser usado por grupos, empresas ou mesmo individualmente. A última dica de hoje é a Path, a rede social para aproximar você de quem realmente importa na sua vida. Esse serviço ainda não está disponível na web. Por enquanto, só funciona em iPhones e Androids. Aqui, a grande diferença em relação às outras redes sociais é que você pode ter, no máximo, 150 amigos. Isso mesmo, a intenção é compartilhar tudo com familiares e amigos realmente próximos. O design é bem simples, as atualizações ficam em uma espécie de timeline. Dá para ver quem postou e o que postou. Bom, se você for um aficionado por redes sociais, por que não experimentar? No olhardigital.com.br você encontra os links para se cadastrar em cada um desses serviços. Aproveite, experimente e divida suas experiências com a gente nos comentários. O Olhar Digital volta já. De repente, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. Confira agora o que vai rolar no Olhar Digital da semana que vem. Com câmeras super poderosas, os smartphones começam a aposentar as câmeras fotográficas tradicionais. Quais são as principais diferenças entre elas? O olhardigital.com.br colocou no ar um novo mecanismo de buscas. Desenvolvido pelo nosso time, em parceria com o Google, agora ficou muito mais fácil encontrar o que você procura. Aproveite para localizar qualquer assunto que chame sua atenção no mundo de tecnologia. E em breve vem mais novidades no portal. Aguarde! Domingo que vem tem mais. Olhar Digital. O futuro passa primeiro aqui. Tchau! Olhar Digital. Oferecimento: chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel. De repente, todo o resto parece ultrapassado. Chegou o Ultrabook, inspirado pela Intel.